Sr. Presidente da APA, Dr. Pinto Leite, muito obrigado por nos receber aqui. Não vou demorar nada, é a nossa terceira e última sessão deste ciclo de conferências sobre a arbitragem no direito público, num momento crítico aqui para estes temas, pela quantidade de coisas que têm acontecido. Há bocadinho lá fora estávamos a falar deste acórdão de que todos já certamente tomamos conhecimento e lemos, que desfere críticas violentíssimas à arbitragem em direito público, em direito administrativo, nomeadamente no caso das concessões, e era uma concessão que estava ali em causa. E é engraçado porque, enfim, aquilo teve alguma repercussão não apenas na comunidade jurídica, e ontem mesmo, estava a falar com o Pedro Leite Alves sobre isto, e ontem mesmo o Jornal de Negócios traz um artigo de 3 páginas com citações diretas do acórdão, enfim, dando um bocadinho corpo a esta ideia que porventura está relativamente generalizada, de que a arbitragem é um mau negócio para o Estado e que tem sido uma coisa meio secreta, feita por um complô de pessoas que se organizam para sacar umas massas ao Estado, umas massas indevidas ao Estado, e que tudo seria diferentíssimo caso os tribunais administrativos fossem chamados a decidir essas mesmas situações. Enfim, este acórdão, aliás, com a linguagem, não sei se leram com certeza, mas com a linguagem um pouco panfletária às tantas, talvez não muito própria de um acórdão daquele tribunal, mas enfim, foi o que foi, e tem hoje repercussão pública, enfim, é mais talvez importante do que nunca. Quem anda nesta vida, quer com responsabilidades institucionais, quer como eu, como simples advogado, é bom que nos unamos a defender isto, senão isto morre. Esta ideia ligada à reforma anunciada da jurisdição administrativa e da nova redação do 476 do Código dos Contratos, na verdade, corre o risco de dar aqui uma machadada forte e se calhar ainda evitável, ou em parte evitável, se houver uma reação da comunidade arbitral forte, bem fundamentada e organizada. O que vamos falar hoje, com as 3 magníficas intervenções que se pronunciam, é à volta justamente do novo regime do 476 do Código dos Contratos, com as 3 intervenções, uma do Dr. Ribeiro Mendes sobre a preferência legislativa pela arbitragem institucionalizada, depois do Dr. Robin de Andrade sobre o regime dos recursos à luz da Convenção de Nova Iorque, e por fim o Rui Medeiros com as questões de constitucionalidade, em particular sobre o regime dos recursos. Porventura falaremos de outros tópicos que nos têm entretido nestes últimos tempos à volta da leitura do 470, da leitura e da aplicação já do 476, na medida em que aquilo é tudo menos claro. Certamente haverá muitos casos em que vamos tropeçar uns dos outros na resolução de questões concretas que a aplicação daquele regime novo trará. Desde logo a qualificação da própria arbitragem como voluntário, forçado ou misto, já há classificações ainda mais complexas, não é? O próprio juiz Pereira de Gouveia também disse que é voluntário, forçado, enfim, um misto. Como é que vai funcionar esta preferência da arbitragem institucionalizada e como é que se vão aplicar os regimes de fuga para a arbitragem ad hoc? Qual é que é o regime dos processos urgentes, nomeadamente a necessidade de compatibilização comunitária por força da diretiva de recursos? E, por fim, o regime dos recursos, com aquele valor dos 500 mil euros de recurso obrigatório, primeiro, tema constitucional, e depois, se ou não, aquilo acabará por matar a arbitragem nestes casos. E passava a palavra ao Dr. Armindo Ribeiro Mendes, agradecendo uma vez mais a sua presença. Muito obrigado, muito bom dia. Eu começo por... Isto tem
Não está ligado? Creio que sim. É só... É só aproximar. Eu começava por agradecer, como é hábito nestas coisas, agradecer, em primeiro lugar, à direção da APA e ao seu grupo de Direito Público, de Arbitragem de Direito Público, pelo convite feito. Em segundo lugar, agradecer à Moraes Leitão, enfim, por abreviatura, não vou dizer o nome todo da sociedade, que é muito grande, e sou capaz de me esquecer de algum dos nomes, que isso seria mais complicado, porque a idade já avançada, e portanto... Diga Vieira da Amélia Sousa, é mais simples. Tem razão. Convida-me, eu farei isso. Mas dizer, portanto, agradecer, enfim, como amáveis anfitriões, aqui a situação, a possibilidade de estar aqui presente. Eu queria fazer duas prevenções muito curtas. Uma é que sei pouco direito administrativo, confesso, ou por outra, já soube o direito administrativo do meu tempo. Pelo menos cerca de 120 definições sabia de certeza do manual, como se dizia por António Mazzi na altura. Mas o direito administrativo avançou imenso, avançou muito nestes 40 e tal anos e, portanto, é natural que eu diga coisas que possa dizer coisas que estão erradas, leva-me à conta de ignorância na matéria e, portanto, desde já faço a prevenção. A outra prevenção que eu queria fazer é que a minha visão é de árbitro. E eu, portanto, talvez dissesse, até tinha vantagem de dizer Armindo Ribeiro Mendes, vírgula, o árbitro. Porque, pelo menos, correspondia ao texto do Dr. Paulo Pereira Gouveia, que tem sempre a preocupação de, todas as vezes que fala num autor que defende a arbitragem, vírgula, o árbitro. Árbitro. Bom, e, portanto, é uma denúncia pública. Agora, nestas questões da arbitragem, eu devo dizer que não é um relator mais truculento de um Tribunal Superior que pode inverter o curso das coisas. Isto é, a arbitragem, por um lado, é velha, como tudo, é muito anterior ao Estado, ao que parece, dizem os historiadores do direito. Por outro lado, a arbitragem tem-se afirmado crescentemente no domínio comercial e do investimento, embora hoje haja sinais preocupantes do Tribunal de Luxemburgo nessa matéria, como sabem, e no direito administrativo, de facto, nós temos uma tradição, de facto, desde o século XIX, temos uma tradição de utilização da arbitragem e mais, de utilização da arbitragem no direito administrativo e utilizando cláusulas compromissórias que, em princípio, a melhor doutrina da altura dizia que estavam proibidas na linha do que era o entendimento da doutrina francesa e sobretudo da jurisprudência francesa. Relativamente ao Código de Napoleão, que era o Código de Processo Civil, Napoleão, que era o código, digamos, o grande exemplo dos códigos de processo civil dos países latinos. De modo, nós temos uma tradição antiga, essa tradição usava-se muito nos contratos de concessões, às câmaras, muitas vezes parece que era chumbada pelo governo, quando eram submetidos à aprovação, mas a verdade é que é uma tradição larga, depois foi sempre utilizada em matéria de obras públicas, e a partir mesmo dos anos 50, sem lei geral, começou a ser admitida nos contratos, como sabem melhor que eu, e até teve o acolhimento, digamos, do professor Marcelo Caetano, a partir da sexta edição do seu manual. Esses tempos são longínquos, portanto, o que é que eu diria nesta questão? A reação que se faz é um pouco, penso eu, os cães ladram e a caravana passa, quer dizer, a arbitragem veio para ficar, porque de facto permite, sobretudo em países em que tem um judiciário, órgãos judiciários muito engarrafados e com grande morosidade, acaba por ser mais apelativa, provavelmente, mesmo para o Estado. Não vale a pena falar em especial, porque estou perante uma plateia de especialistas e, portanto, seria estultícia minha falar na regulamentação da arbitragem administrativa
no Código de Processo dos Tribunais Administrativos e agora, recentemente, na alteração de 2015, todos sabem isso muito melhor que eu, portanto, vamos ao que interessa, ao novo artigo 476 do Código de Contratos Públicos. Eu devo dizer, quando vejo CCP, acho sempre que é uma gralha, porque como estou habituado ao CPC, para mim o CCP é uma coisa que me faz um bocadinho de comichão, mas desculpem, portanto, é uma confissão espontânea, que é uma grande atenuante, pelo menos nos tempos em que eu estudei Direito Penal, era por aí que ia. Realmente, o Código dos Contratos Públicos não tinha uma regulamentação até agora sobre a arbitragem, mas pressupunha a existência de arbitragem nos termos gerais do Código de Processo de Trabalho, na sua primeira versão, não é? Porque há várias normas do Código dos Contratos Públicos que prevêem a dicotomia sentença arbitral, sentença Tribunal Estadual, sentença Tribunal Arbitral. Portanto, era genericamente admitida. Mas, agora, em 2017, de facto, a alteração feita, e sobretudo o aditamento deste novo artigo 476, corresponde a uma orientação do Governo que está em funções. Porque no seu programa dizia-se que havia o propósito de obtenção da adesão geral das entidades da administração estadual à jurisdição dos centros de arbitragem administrativa já existentes. Eu poria o travessão, leia-se CAD, fechava a travessão, assim se permitindo o julgamento mais rápido e barato de litígios que oponham cidadãos e empresas às entidades públicas, designadamente em matéria de contratação pública. Há, aliás, um doutor, suponho que é o doutor Marcos, não é? O doutor Marco Caldeira, aliás, tenho a ideia que ele diz que a solução que o Governo preconiza é de fast food e low cost. É uma expressão engraçada porque realmente é o que está aqui dito e é o que está no preâmbulo, aliás, do diploma, seguindo, digamos, o programa do Governo, que será normalíssimo. Portanto, temos aqui a ideia... Ora bem, como é que isto se prevê? O número 1 do artigo 476 diz que o recurso à arbitragem ou outros meios de resolução alternativa de litígios é permitido, nos termos da lei, para a resolução de litígios emergentes, procedimentos ou contratos aos quais se aplica o presente Código. Eu devo fazer aqui um parênteses e dizer que estou espantadíssimo, confesso, com a rapidez e a pujança de contribuições quer de advogados, quer de académicos na área de direito administrativo sobre esta norma, o que confirma a ideia de que realmente o Estado ainda é um grande agente económico, o Estado, o setor público ainda é um grande agente económico em Portugal, porque realmente tenho a ideia que com a saída da nova lei de arbitragem voluntária não houve a curiosidade nem o ímpeto de várias pessoas, várias preparadíssimas, todas a discutirem as soluções. De modo que registro, de facto, este facto, fiquei, confesso, espantado e, portanto, tenho a tarefa facilitada, porque já está tudo dito e eu pouco poderei acrescentar nesta matéria. Todavia, quando se diz esta expressão muito querida das leis administrativas e de outras leis mesmo, nos termos da lei, há aqui sempre um problema. Qual lei? Não é? Com os termos da lei, enfim, há uma grande discussão, há mesmo o Dr. Marco Caldeira vai até ao ponto de poder-se pensar em teoria na lei, da lei de defesa do consumidor, o que me parece, enfim, um pouco excessivo, devo dizer, mas de qualquer modo, seguramente parece-me a mim que a lei há de ser o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, parece-me que é essa, porque é aí que está regulada a matéria da arbitragem administrativa, sendo certo que acho graça também, de certo modo, que haja uma grande opinião dos administrativistas que é preciso uma lei da arbitragem administrativa. Eu confesso que acho que é uma coisa que me choca um pouco, porque se é preciso, aditem-se artigos ou regimes no Código de Processo dos Tribunais Administrativos. Agora, fazer uma lei de arbitragem administrativa à semelhança da lei da arbitragem tributária, de justificar-se-á, confesso que tenho algumas dúvidas, tenho a impressão que nós temos a mania de fazer leis em vez de as aplicar, mas enfim, é um problema nosso.
O número 2 do 476 manifesta claramente uma preferência pela arbitragem institucional, e eu diria mesmo que é só a arbitragem institucionalizada que está prevista no diploma. Quer dizer, o resto é pour répater le bourgeois, como diriam os franceses, porque efetivamente isto digamos, acho dificílimo alguma entidade pública escolher a arbitragem ad hoc depois de todas as prevenções, e pelo menos enquanto se mantiver este governo e esta orientação, digamos, porque ficará sempre exposto a artigos de opinião nos tabloides, pelo menos, sobre porque é que estes senhores estão a escolher, se isto tiver alguma repercussão mediática, coisa que eu devido, mas de qualquer modo, em alguns casos, poderá ter. Uma das coisas que, portanto, o artigo 476, número 2, tem aqui uma enumeração, digamos, dos passos em que, por um lado, comecemos, por um lado, atribui uma opção à entidade que organiza o programa do concurso, ou faz os convites para a apresentação de propostas, há dá-se-lhe uma opção que parece-me a mim que é discricionária, de facto, não tem que ser fundamentada, parece-me a mim, não sei se terá que ser, mas penso que não, mesmo com mais exigente obrigação de fundamentação dos atos administrativos, não me parece, porque eu tenderia a desvalorizar um pouco, devo dizer, toda esta discussão, confesso, do 476, por esta razão. Porque estamos a falar de uma questão que é um pouco marginal, apesar de tudo, que é quem resolve os litígios. O que importa, suponho eu, num contrato, é a regulamentação própria do contrato. A questão dos litígios, pelo menos na arbitragem comercial, a cláusula compromissária é normalmente tratada na brincadeira como a midnight clause. Isto é quando os advogados já estão a cair de sono e estão coisas, mete-se a cláusula, é a altura que se chega à cláusula arbitral. Quer dizer, não me parece que isto tenha, mas Vossas Excelências dirão que têm experiência, que isto tenha uma importância tão grande assim, exceto, claro, a opção para a arbitragem institucionalizada. Essa aí parece-me importante. Mas em si a questão da arbitragem acaba por ser um pouco lateral, isto é, penso eu que se realmente em 100 contratos administrativos que sejam celebrados, haverá problemas, quer na fase pré-contratual, quer em 10, isto é 10%. Estamos a falar, em todo caso, temos que há quem diga, veja aqui algumas dúvidas, eu tenho a ideia, apesar de tudo, considerando todos os contratos que o setor público faz no país, tenho a ideia que se for 10% já é um valor muito elevado. Mas agora pode ser, mas são os casos importantes, mesmo nos casos importantes. Agora, portanto, uma leitura de um destinatário normal, de um intérprete normal das leis, parece-me a mim que o que está aqui dito é que quem não aceitar, isto é, os interessados, candidatos e concorrentes à jurisdição do centro de arbitragem institucionalizado que seja proposto pela entidade, parece-me a mim que resulta daqui que não pode participar no concurso. Isto é, ele tem que fazer uma declaração de aceitação, se não faz, tem uma situação que permite a exclusão. Dir-me, mas isso é muito complicado, não joga com os artigos que estão lá mais atrás. Eu acho que esta é mais uma questão, quer dizer, isto é, parece-me a mim que de facto há aqui uma obrigatoriedade para quem quiser jogar o jogo, sujeita-se a esta opção. Depois, quando já está na fase do contrato, a necessidade de aceitação por parte do contratante, do co-contratante, da jurisdição do centro de arbitragem institucionalizada para a resolução de quaisquer conflitos do contrato. Aqui, neste ponto, quando seja a celebração do contrato, é que eu admito que possa, eventualmente, ter lugar uma opção pela arbitragem ad hoc. Devo dizer que dificilmente vejo que na fase do contrato, depois dizem, mas o caderno de encargo já terá que ter e tal. Não sei se é possível de facto alterar, parece-me a mim, apesar de tudo é capaz de ser possível alterar e consagrar a solução da arbitragem ad hoc. Mas considero, do ponto de vista prático, dificílimo que isso aconteça, mas enfim. E depois, finalmente, tem que ser regulado no modo de construção do tribunal e o regime processual a aplicar. Este é por remissão para as normas do regulamento do centro de arbitragem institucionalizado competente. Chamo aqui a atenção para uma coisa curiosa, que é o seguinte. Como sabem melhor que eu, o regulamento do CAD foi alterado no dia 9 de abril, portanto tem as alterações, está preparadíssimo para ser pioneiro e, portanto, oferece já
uma solução, digamos, de um processo de urgência para, digamos, as impugnações de atos, e vai até ao ponto de permitir a impugnação de normas dos documentos do concurso, portanto está cá na última linha, portanto avançou muito nesta matéria, não está a dormir em serviço. Mas há coisas curiosas, por exemplo, há uma jurisprudência do Tribunal Central Administrativo, que conhecem melhor que eu certamente, e que tem sido confirmada por numerosos acordos do Supremo Tribunal Administrativo, que contrariam aquela ideia do desembargador Paulo Pereira Gouveia, de que, de facto, os juízes dos tribunais estaduais é que são, de facto, a fina flor desta rapaziada. Porquê? Porque, espantosamente, no caso do Ministério da Justiça, e isto tem-se posto normalmente em recursos dos agentes da Polícia Judiciária, têm ganho todas as impugnações no cabo, e depois o Estado vem interpor recurso dessa decisão, que nos temos um regulamento que previa um recurso nestes casos, em todos os casos. E há uma jurisprudência espantosa, há pelo menos um acordo muito bem feito, aliás, elaboradíssimo, que depois de estudar tudo, vem dizer, não, isto não vale. Porque tinha de haver uma expressa aceitação pelas partes, no caso pelo recorrente Estado, mas pelas partes, uma expressa aceitação da existência de recurso, o que não basta uma remissão para o regulamento. Eu devo dizer que isto acho uma coisa espantosa. Espantoso, quer dizer, o Estado obriga-se unilateralmente a submeter à arbitragem certo tipo de litígios do Ministério da Justiça, mas num quadro em que há recurso. Pois o Supremo Tribunal, o Tribunal Central Administrativo Sul e o Supremo Tribunal Administrativo alegremente dizem não tinha que haver uma declaração. Eu só chamei isto vontade de não trabalhar, ou de não conhecer dos recursos, porque isto é uma coisa, a meu ver, espantosa. Portanto, preparados por isso, não sei se de facto, com esta doutrina, se não se exigir, se o Estado não exigir uma declaração do modelo 12 ainda suplementar, que é tem de haver recurso, não sei o quê, acima dos 500 mil, eu não sei se de facto esta anti-alçada não vai funcionar, não vai ser desconhecida pelos tribunais superiores. Bom, só para concluir, eu acho que esta discussão que tem havido sobre se isto é arbitragem necessária ou não, é uma coisa para mim espantosa. Quer dizer, a arbitragem necessária tem entre nós, desde o Código de Processo Civil 1876, a distinção está feita entre arbitragem necessária e voluntária. A necessária é que é imposta por lei. Quando se diz que a lei dá uma opção, portanto, dá um direito potestativo ao Estado, ou à entidade pública, de escolher entre ir para a arbitragem ou submeter-se aos tribunais estaduais, isto há de ser arbitragem voluntária. Outra coisa é, obviamente, do ponto de vista sociológico, não se pode dizer o que há. É uma coisa aqui que os americanos sobretudo, e discute-se muito na doutrina americana, os limites da chamada compulsory arbitration, que é uma arbitragem obrigatória por causa de uma parte ser muito forte. Isto é, impõe a arbitragem. Mas isso é o problema que nós temos no domínio do consumo, não é? Os problemas das companhias de seguros, dos bancos, não sei o quê. Os bancos normalmente não recorrem à arbitragem, mas as companhias de seguros recorrem à arbitragem e, de facto, que hoje ou impunham a arbitragem numa certa instituição e, de facto, aqueles acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Elisa Mostazo, a Asturcom, vieram dizer que não é possível, que não é válido, ou que é sempre inoponível, no fundo, criaram em sucessivos passos, que é inoponível uma cláusula arbitral ao consumidor. E essa solução hoje até tem força de lei a partir de 2015 entre nós. Portanto, agora eu não vejo é que se possa transpor para empresas, isto é, por aqueles, nos termos da lei dos contratos, das cláusulas contratuais gerais, não são consumidores finais, são entidades, digamos, profissionais. Não vejo como é que se pode dizer que é inválida a opção, poderá ser inválida a opção pela arbitragem necessária. Agora, portanto, eu considero que é impossível sustentar soluções de inoponibilidade de convenções de arbitragem constantes dos programas de concurso aos cadernos de encargos, ao abrigo 476, nomeadamente por interpretação conforme à Constituição. Porque, no fundo, puxar-se a questão para a arbitragem necessária
vai muito por aquela ideia daqueles que são contrários a uma jurisprudência sedimentadíssima do Tribunal Constitucional. Ao longo de várias formações, ao longo de 30 anos, só houve um voto vencido. Houve só um voto vencido contra a legitimidade constitucional da arbitragem, e mesmo assim, depois de ter assinado, do Conselheiro Bravo Serra, depois de ter assinado vários acordos, só descobriu, só teve a sua epifania mais tarde. E, digamos, o que eu acho que, de facto, um juiz, isto, aliás, há um juiz paralelo ao Dr. Pereira Gouveia, cujo nome não digo na relação de Lisboa, que também é a mesma coisa, quer dizer, apaixonam-se pela doutrina do Paulo Otero ou do Gomes Canutilho, apaixonam-se e esquecem-se que há, de facto, uma hierarquia de tribunais e que a arbitragem necessária é conhecidíssima. Portanto, estar a dizer que isto é arbitragem necessária para depois dizer que isto é inconstitucional, eu julgo que não vale a pena estarmos com tanto trabalho e portanto, isso tem pouca viabilidade. Todas as ideias podem ser, e são pessoas respeitadíssimas, podem ser defendidas, mas, do ponto de vista sociológico, é pouco natural que haja, ao fim destes anos todos, uma reviravolta na jurisprudência do Tribunal Constitucional, sendo preciso 7 pessoas, em princípio, para descobrirem que a arbitragem necessária é inconstitucional. Aliás, o Tribunal Constitucional, nos acordos de Estado, já fixou, digamos, cautelas para que haja um recurso e, portanto, essa situação está. Vamos lá ver. O que é que resulta daqui? A preferência do legislador pela arbitragem nacionalizada é óbvio e patente, não vale a pena dizer mais nada. Os casos em que é possível uma arbitragem ad hoc são de facto, eu vejo muita dificuldade na sua aplicação prática, porque é preciso, como é que se diz, um juízo de prognose posto, mas não é ao contrário. É um juízo de prognose muito antecipada, que é quais são os litígios que vão, isto na fase, digamos, ainda antes do contrato, pré-contratual, quais são os litígios que vão surgir, a complexidade, isto é, digamos, estamos a brincar. E na existência de um centro de arbitragem competente, eu confesso que isto para mim é chinês, um centro de arbitragem competente, quer dizer, todos os centros de arbitragem, em princípio, são competentes, digamos, para resolver litígios, uns são generalistas, outros. Por outro lado, nesta questão dos centros de arbitragem também vale a pena dizer uma coisa. Centros de arbitragem, é engraçado, no comentário ao Código dos Contratos Públicos, daquele senhor como é que é, do Andrade, Jorge Andrade, não é? Que é um grande especialista há muitos anos nesta matéria, faz uma enumeração das instituições de arbitragem. Esquece-se a mais importante, que é o CAD. Não está lá o CAD, mas porquê é que não está o CAD? Mas estão uma série de letras que eu confesso, daquelas todas, tenho a impressão que só existem no papel. Porque a única que existe, a única que de facto tem, pelo que eu tenho visto, apesar de tudo, algum labor, mas eu posso estar enganado, mas da minha experiência nisto há uns anos, é um centro de arbitragem da Associação dos Construtores Civis e Obras Públicas Norte. Esse é que realmente tem uns casos. Mas eu penso que é pouco mais do que isto. Por exemplo, aquela história do imobiliário, não era uma coisa qualquer, havia uma proposta da Comissão de Acompanhamento para um centro de arbitragem do imobiliário e de mediação, imobiliário mais qualquer coisa. Eu acho que isto deve ser uma criação de, digamos, alguém que tem simpatia, provavelmente, não sei por qual é o advogado que está ligado a esse centro, tenho a ideia de quem sei, mas não vou dizer, mas é no fundo tentar arranjar clientes para uma coisa que está parada, não é? Eu não resisto a contar uma história, sei que há pouco tempo, mas uma vez estive num colóquio na arbitragem, um colóquio na arbitragem na Ordem dos Advogados, no tempo do Dr. Marinho Pinto, em que eu me dispus patrioticamente a intervir num colóquio sobre arbitragem, jogando no terreno do adversário, claramente, e em que havia uma colega do Porto, que era eu, que defendia a arbitragem, supostamente ela era a opositora, a challenger, e ela dizia qual era a razão porque é que ela não gostava da arbitragem, porque tinha constituído logo a seguir à lei de 1986 um centro de arbitragem no Porto e nunca tinha tido um cliente. Quer dizer, esta realmente é de facto uma razão pouco válida, penso eu, para condenar a arbitragem. Depois, os outros casos, quando o processo arbitral previsto nos regulamentos respectivos centro de arbitragem institucionalizado não se conforme com o regime de urgência previsto no CPTA para os contratos por ele abrangidos. Bom, isto é porque toda a gente sabe que os centros de arbitragem têm árbitros de emergência, pelo menos o de Lisboa e do Porto tem, da Associação Comercial,
têm fast track, isto é, arbitragens, e podem agora criar com a semelhança do, copiando, aliás, aqui não sei se isto tem direitos de autor, há quem diga que sim, tem direitos de autor, os regulamentos, se forem, aqui o artigo 19A da arbitragem pré-contratual urgente, que é aliás uma norma enorme, quilométrica, daquelas que o professor Menezes Cordeiro costuma gostar muito e ataca normalmente, em que, no fundo, se estão aqui condensados os artigos 100 a 103b, salvo erro, do CPTA. Isto qualquer pessoa pode fazer. Portanto, uma solução mais generosa, os centros de arbitragem foram espertos, arranjam soluções rápidas. Quando se demonstra que a utilização de um centro de arbitragem institucionalizado teria como consequência um custo mais elevado para as entidades adjudicantes aos contratos públicos. Isto, digamos, esta também é outra, quer dizer, está bem, pode-se pegar é capaz de ser imbatível a tabela de honorários e encargos do caso. É capaz de ser imbatível. Duvido que na arbitragem ad hoc se consiga arranjar soluções mais baratas. Enfim. Em resumo, eu já ultrapassei o meu tempo, já disse mais do que queria. O grande problema é este. Para mim não é a arbitragem ad hoc. É qual é o centro de arbitragem. Este, no fundo, é que é o problema. Isto é, provavelmente, uma entidade estrangeira que venha a um concurso em Portugal e que tenha uns advogados nacionais competentes, naturalmente não está muito interessado em se tiver um pleito, um litígio com a entidade adjudicante ou na fase pré-contratual, é capaz de não estar muito interessado em ir para um tribunal em que grande parte dos seus árbitros são antigos magistrados jubilados, e que temos um conselho deontológico que é presidido pelo antigo presidente do STA e a associação é presidida pelo presidente do STA, antigo presidente do STA, é capaz de ter um bocado de medo. As razões por normalmente as entidades estrangeiras não se querem submeter aos tribunais nacionais estão estudadas do ponto de vista sociológico e pode acontecer realmente de serem maltratadas. Sobretudo quando países como os Estados Unidos, quando há um júri, que parece que é uma coisa fatal, não é? Aquele caso da funerária do Kentucky, que é o caso de escola. Em resumo, eu acho que as coisas são como são. Mais do que a arbitragem ad hoc, eu acho que o problema pode-se pôr é na discussão da arbitragem, qual é a instituição de arbitragem. Eu devo dizer que entre ir para um tribunal do Estado, por muito que as pessoas tenham simpatia pelos tribunais do Estado e que gostem dos juízes e achem razoavelmente que esses é que são os tribunais, os órgãos de soberania, e eu sou capaz de subscrever tudo isto, eu acho que o problema do ponto de vista económico e para o Estado, e depois for um litígio contratual e depois estar 10 anos, 8 anos para ter uma decisão, é capaz de ser preferível ir para um tribunal arbitral, ainda que o processo de anulação dure 7 ou 8 ou 10 anos. Mas aí, pelo menos, já há uma decisão e enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Eu diria, portanto, que as cartas estão lançadas, vamos ter arbitragem institucionalizada, não haverá arbitragem ad hoc, salvo em casos muito especiais. O problema será, naturalmente, que eu estou a pensar em várias empresas que têm estipulado ou arbitragem CCI ou arbitragem nas autoestradas está prevista que aliás o Estado prevê sempre uma arbitragem ad hoc com remissão para o regulamento ou da CCI ou do Centro de Arbitragem Comercial. O que na realidade depois é aplicado como se fosse arbitragem normalmente. Depois os advogados tratam isto como sendo arbitragem institucionalizada, porque dá mais conforto. E o Estado não tem levantado problemas que eu saiba, não sei se já levantou, mas não tem levantado. Mais não disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ribeiro Mendes. Eu confesso-lhe que anseio por ter esse estatuto que possa dizer, reportando uma decisão de um Tribunal Superior, os cães ladram e a caravana passa. É preciso bom estatuto. Claro. Passava já a palavra ao Dr. Rubem de Andrade, que nos vai falar sobre o regime dos recursos à luz da Convenção de Nova Iorque e da Lei Nobel. Tem razão. Tem que pôr os óculos.
Muito obrigado. Bom dia a todos, de novo. Aceitei com muito gosto este convite para vir aqui falar sobre a... Deixa-me só ver aqui. Ok. Obrigado. Para vir aqui falar sobre o artigo 476, número 5, esta alteração. A própria alteração ao Código de Contratos Públicos e o artigo 476, designadamente na parte que impôs o recurso para os tribunais estaduais de todas as decisões arbitrais, sempre que estejam em causa litígios sobre contratos públicos de valor igual ou superior a 500 mil euros. Eu vejo com muita satisfação a intenção de reativar o Conselho de Arbitragem de Direito Público da APA, porque a recente evolução legislativa mostra que grande parte daquilo que considerávamos como adquirido no domínio da arbitragem não é uma conquista irreversível e pode, de facto, voltar atrás e, inclusivamente, voltarmos a encontrar numa situação tão difícil como aquela que tínhamos antes da aprovação da Lei de Arbitragem Voluntária. E, portanto, é necessário que a comunidade arbitral continue a trabalhar e a funcionar nesta área da arbitragem administrativa, por forma a que se contribua para uma opinião forte relativamente à manutenção da possibilidade da arbitragem no domínio do direito público. Tem havido nesta área da arbitragem administrativa uma série de vozes que de vez em quando surgem, designadamente na Ordem dos Advogados, contra a arbitragem administrativa, referindo casos que são relatados de uma maneira incompleta e muitas vezes enviesada, dando a tal ideia que o Armindo há pouco referiu, de que na arbitragem em que o Estado é parte ou entidades públicas são partes, os direitos do Estado ou dessas entidades públicas são postergados de uma forma arbitrária, e que isso é assim, ou tem algum eco, já que não são conhecidas as decisões e as fundamentações das decisões que são tomadas nesses tribunais arbitrais. E não são conhecidas, dado não o regime da confidencialidade, porque esse terminou em 2015, e bem, mas porque o Estado, pura e simplesmente, não organiza a forma de publicar as decisões arbitrais no site do Ministério da Justiça. Daí que eu tenha tomado a iniciativa várias vezes, junto à direção da APA, no sentido da própria APA, dada a relutância que, pelos vistos, continua há 3 anos esta parte, a parte do Estado, em publicar as decisões arbitrais, no caso das arbitragens de contencioso administrativo, a própria APA, em meu entender, deveria ela própria publicar estas decisões arbitrais, pedindo aos seus associados que enviem cópia das decisões arbitrais em que eles tenham intervindo, sendo certo que nos estatutos da APA está previsto a obrigação dos associados comunicarem à direção da APA cópias destas decisões arbitrais, que, sendo públicas, portanto, não estando, digamos assim, sujeitas a um estatuto de confidencialidade, passariam a ser publicadas no site da APA. E isso desencadearia certamente da parte do Estado a necessidade de publicar no site do Ministério da Justiça, conforme deveria ter feito há 3 anos esta parte e continuar a não fazer, as decisões arbitrais, e dessa forma se poderia ver com clareza qual é a razão pela qual, em muitos casos, o Estado ou entes públicos, autarquias ou entes públicos, podem ter, digamos assim, as suas posições desfatiadas, ou pelo menos em parte não atendidas, porque ali se encontra a descrição dos casos e os fundamentos das decisões tomadas. Neste aspecto, portanto, a confidencialidade e a ausência de publicidade é, digamos assim, o caldo de cultura que vem tornando fácil, digamos assim, a existência destas vozes, como a do Dr. Pereira Gouveia, que se manifestam contra a arbitragem administrativa, procurando incutir esta ideia, de facto, completamente errada, de decisões não fundamentadas e atrabiliárias dos tribunais arbitrais. Passando, digamos assim, ao tema desta intervenção, pedem-me que analise, digamos assim, o regime dos recursos no 466 face à Lei Modelo da UCITRAL e à Convenção de Nova Iorque. Mas a primeira questão que se deve colocar é de saber qual é exatamente o alcance
do tal número 5 do artigo 476. E enquadrado dentro do que é do que são os vários números do artigo 476. Ele é bastante grande, portanto, acho que agora já está aqui o número 5, exatamente. Este artigo 476, que não existia na versão do Código de Contratos Públicos anterior, tem como epígrafe resolução alternativa de litígios, conforme vemos. Está inserido na parte 5ª do Código, dedicada às disposições finais. A versão anterior do Código, como eu referi, não continha este artigo. E não continha porque não era necessário, não existia qualquer necessidade de uma regulamentação em termos gerais sobre a arbitragem nos contratos públicos, uma vez que esta matéria já estava regulada em termos exaustivos pela Lei de Arbitragem Voluntária de 2011 e no Código de Processo dos Tribunais Administrativos. Aliás, além de exaustivo, esse tratamento era e deveria ser exclusivo da própria Lei de Arbitragem Voluntária, já que esta lei, nos termos do seu artigo 61, é a lei aplicável a todas as arbitragens que tenham lugar em território português, sejam elas comerciais ou administrativas. Para tornar isto claro, tenho aqui o artigo 61 da nossa LAV, que diz o seguinte: âmbito de aplicação no espaço, a presente lei é aplicável a todas as arbitragens que tenham lugar em território português, bem como ao reconhecimento e à execução em Portugal das sentenças proferidas em arbitragens localizadas no estrangeiro. Há, portanto, um âmbito de aplicação universal da lei. A lei pode-se dizer que é um sistema monista. Não temos uma lei de arbitragem comercial e que depois terá que ter umas disposições especiais ou de adaptação para a arbitragem administrativa. O regime de arbitragem é um regime unitário e, por isso, é que nos artigos 58 e 59 da Lei de Arbitragem Voluntária se regula a competência não só dos tribunais judiciais, mas também dos tribunais administrativos para intervirem em matérias de arbitragem, designadamente em matéria de recursos e ações de anulação. Os artigos portanto, o artigo 59, tribunais estaduais competentes, indica quais são, portanto, as competências do Tribunal da Relação, e depois, no número 4, diz que, para quaisquer questões ou matérias não abrangidas pelos números 1, 2 e 3 do presente artigo, e relativamente às quais a presente lei confere a competência ao Tribunal Estadual, são competentes o Tribunal Judicial de primeira instância ou o Tribunal Administrativo do Círculo, em cuja circunscrição se situa o local da arbitragem, consoante se trate, respectivamente, de litígios compreendidos na esfera de jurisdição dos Tribunais Judiciais ou na dos Tribunais Administrativos. Isto é, a lei de arbitragem é unitária, define competências dos Tribunais Estaduais nas várias matérias, quer em matérias de anulação, quer em matéria de reconhecimento de sentenças, contemplando diretamente, portanto, o regime aplicável aos tribunais administrativos. Mas há um outro artigo que muitas vezes é esquecido, e que é o artigo 19 da LAV, da Lei de Arbitragem Voluntária, que estabelece o seguinte: nas matérias reguladas pela presente lei, os tribunais estaduais, reparem, tribunais estaduais, portanto, judiciais ou administrativos, só podem intervir nos casos em que esta o prevê. O que significa que há um âmbito exclusivo que é reservado por uma lei da Assembleia da República, que é a LAV, no que respeita à definição das competências dos tribunais, seja dos tribunais em matéria de assistência aos tribunais arbitrais, seja em matéria de recursos, seja em matéria de ações de anulação. Portanto, para que haja uma derrogação do regime constante da LAV, seria necessário uma alteração da própria LAV, ou pelo menos numa lei emitida pela Assembleia da República no exercício de uma competência reservada, modificando os termos em que a competência dos tribunais, sejam eles judiciais ou administrativos, podem anular ou intervir em sede de recurso de decisões arbitrais. Este artigo 19 estabelece, portanto,
uma regra, digamos assim, de condensação ou de concentração das matérias na própria lei de arbitragem voluntária, na medida em que diz que, nas matérias reguladas pela presente lei, os tribunais estaduais só podem intervir nos casos em que esta o prevê. É mais, aliás, do que esclarecer que se trata de uma matéria de competência reservada, exige que a matéria esteja contida nesta lei. Ora bem, o artigo 59 da LAV, que há pouco referimos, tendo em atenção, portanto, esta situação, determina, como vimos, que, nos termos do número 4, tem competência o Tribunal Central Administrativo para decidir sobre recurso de sentenças arbitrais quando este tenha sido convencionado ao abrigo do número 9, do número 4 do artigo 39. É o que estabelece, portanto, o artigo 59, número 1, a linha A, quando atribui essa competência aos tribunais da relação, portanto, atribui competência ao Tribunal da Relação para, nos termos da linha E, do número 1, conhecer do recurso de sentença arbitral quando este tenha sido convencionado ao abrigo do número 4 do artigo 39, a competência do Tribunal da Relação está aqui consignada, e depois, por aplicação do número 4, como se trata de uma matéria administrativa, aquilo que se estabelece em matéria de Tribunal da Relação é aplicável ao Tribunal Administrativo do Círculo. E, portanto, a competência do Tribunal Administrativo do Círculo para conhecer de recursos de anulação é uma matéria que está regulada diretamente pela própria LAV e é uma matéria relativamente à qual, nos termos do artigo 19 que há pouco vimos, só a LAV pode tratar. Isto é, por um lado, é uma matéria de reserva de competência da Assembleia da República, por outro lado, por força desta disposição, deveria constar da própria LAV. Ora bem, portanto, sendo esta a situação, compreendem que o problema que nos coloca o artigo 476, número 5, é desde logo um problema de constitucionalidade, não nos termos em que esse problema vem sendo colocado habitualmente, ligado à questão que há pouco o Armindo referiu, à questão da arbitragem necessária, é um problema de inconstitucionalidade orgânica, dado que há aqui uma redefinição, uma reformulação da competência dos tribunais centrais administrativos, dos tribunais administrativos em matéria de recurso de anulação, por força de um diploma que é emitido sem autorização legislativa, um diploma do Governo, sem autorização legislativa, portanto, sobre uma matéria que tem a ver com a competência dos tribunais para conhecer de recurso de anulação, e em termos que contrariam diretamente o disposto no artigo 19 da LAV, já que a própria LAV impõe que esta matéria, de saber em que casos é que pode haver recursos de anulação ou não, devia constar exclusivamente da própria LAV. Portanto, é a vários títulos. Se a interpretação do artigo 466, número 5, for uma interpretação declarativa, isto é, no sentido de que em litígios de valor superior a 500 mil, da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal Administrativo competente, se a interpretação for esta, digamos assim, tal como a formulação sugere, isto significa que há uma modificação inconstitucional da própria competência do Tribunal Central Administrativo para conhecer de recurso de anulação. Daí que se coloca a questão de saber se a interpretação deve ser esta, ou se, pelo contrário, temos que encontrar aqui alguma interpretação, de alguma maneira corretiva, que salve a constitucionalidade deste diploma e deste artigo 466, número 5. Porque, como disse, se a interpretação for declarativa, a inconstitucionalidade, a meu ver, é manifesta. Tem havido, de facto, alguma discussão na doutrina sobre qual é o sentido atribuído a este artigo 466, número 5, e alguns autores, o Dr. João Tiago Silveira, defendeu
uma interpretação que, a meu ver, enfim, embora seja favorável à arbitragem, acho que é um bocado forçada, de que no número 5 do artigo 466, onde se diz que da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal competente, esse recurso é nos termos da lei, o que significa que não é forçoso que haja recorribilidade, só na medida em que esteja expressamente previsto. E, no fundo, retira deste artigo a conclusão inversa, isto é, de que não seriam recorríveis as decisões sobre litígios cujo valor fosse inferior a 500 mil. Só seriam recorríveis as decisões sobre litígios cujo valor fosse superior a 500 mil e, mesmo nesses casos, nos termos da lei, isto é, se a Convenção de Arbitragem o permitisse. Pronto, eu acho que é um bocado forçado este tipo de interpretação, que de facto vai um pouco contra aquilo que parece ser o sentido manifesto que o legislador pretende atribuir, que é o de garantir a existência de recursos. E a interpretação acabaria por, no fundo, ter um efeito, ter o sentido de vedar os recursos, quando, de facto, o propósito seria o oposto. A meu ver, a única interpretação corretiva que me parece ser adequada é uma interpretação que esteja em linha com aquilo que foi, digamos assim, o propósito do legislador, quando neste artigo 476 insere uma série de determinações dirigidas à entidade adjudicante sobre o que é que deve constar da convenção de arbitragem proposta no programa de concurso. Ele começa por dizer que nessa convenção de arbitragem proposta pelo Estado, digamos assim, deve estar a aceitação de um centro de arbitragem institucionalizada, deve estar o modo de constituição do Tribunal e o regime processual a aplicar, com a revisão para as normas do Regulamento do Centro de Arbitragem. Depois tem alguns, enfim, o número 3 e o número 4, alguns critérios para regular em que termos é que essa opção da identidade adjudicante pode ser exercida. E o número 5, que tem uma redação que não liga com o resto, tem que ser, a meu ver, interpretado no sentido de uma determinação de algo que deve constar também da Convenção de Arbitragem proposta no programa de concurso, como se tratasse de uma linha D do número 2 deste artigo. Isto é, na Convenção de Arbitragem proposta deve estar que, nos litígios superiores a 500 mil, da decisão arbitral cabe recurso para o Tribunal Administrativo competente nos termos da lei, com efeito meramente devolutivo. Portanto, este número 5 deve valer, a meu ver, para ser constitucional, como uma determinação à entidade adjudicante que deve figurar no caderno de encargo, no programa de concurso proposto, da mesma maneira que a linha A, B e C anteriores. E então temos, de facto, uma situação que em si já seria compatível, porque teríamos, no fundo, uma proposta de convenção de arbitragem em que se previa apenas recursos para determinados casos e não para outros. Será uma situação mais desejável ou menos desejável, mas não há, digamos assim, uma colisão direta com a competência em matéria de recursos constante da lei de arbitragem voluntária. Portanto, esta, a meu ver, é a interpretação que me parece, embora corretiva, visa salvar a constitucionalidade do diploma face às razões que há pouco apresentei e que permite, digamos assim, dar-lhe, portanto, um conteúdo útil, embora, como é óbvio, seja, em termos de política legislativa, a meu ver, censurável. Como, portanto, o artigo 466, número 5, valeria como uma diretiva da lei às entidades públicas contratantes de uma cláusula que deveria figurar na Convenção de Arbitragem, da mesma maneira que as alíneas A, B e C que estão no número 2. O que significa que, e isso é que me preocupa, que as convenções de arbitragem existentes antes da entrada em vigor do Código de Contratos Públicos não estão sujeitas ao número 5 do artigo 466. Porque se houver, portanto, uma arbitragem que tenha como objeto um litígio emergente de uma convenção de arbitragem celebrada antes de 1 de janeiro de 2018, como vai acontecer,
as decisões arbitrais que sejam proferidas no âmbito dessas arbitragens não são submetidas ao número 5 do artigo 466. Isto é, o artigo 466, número 5, vale para as convenções que venham a ser inseridas nas propostas de convenção constantes dos programas de concurso abertos ao abrigo já do novo Código de Contratos Públicos. E, portanto, não se aplicam relativamente às arbitragens e às decisões arbitrais proferidas em matéria, digamos assim, que esteja regulada por convenções celebradas anteriormente à data da entrada em vigor deste artigo, já que, se tal acontecesse, aí sim, se o artigo 466, número 5, tiver a interpretação declarativa que eu censurei, considerei inconstitucional, isso significaria que, por força desta norma, as arbitragens que tivessem como base convenções de arbitragem celebradas anteriormente a esta data, podiam ser submetidas ao regime do número 5 do artigo 476, invocando-se, por exemplo, o caráter adjetivo e processual desta disposição e, portanto, a sua aplicação imediata, levando a que as decisões dos tribunais arbitrais proferidos em litígios de valor superior a 500 mil, ainda que originariamente não fossem recorríveis para os tribunais, uma vez que o regime geral é o regime da sua definitividade, passariam a ser recorríveis nos termos do número 5, frustrando-se assim a definitividade que neste momento existia relativamente às decisões arbitrais proferidas. Este tipo de regime, que é, a meu ver, totalmente inconstitucional e ilegal, uma vez que contraria a própria lei de arbitragem voluntária, é aquele que decorre da interpretação declarativa do número 5 do artigo 466. E daí que me parece essencial fazer-se uma interpretação corretiva do número 5, por forma a evitar este resultado, a meu ver, totalmente inconstitucional. Sim. Posso pedir que acabe por volta das 10 para as 11 e, se estiverem de acordo, depois dávamos os mesmos 20 minutos ao Rui? Sim. Pois, eu pareceu-me importante, digamos assim, desenvolver este ponto, porque, enfim, à luz deste conceito, eu creio que uma interpretação, portanto, declarativa do artigo 476, número 5, além de inconstitucional pelas razões que há pouco expus, seria, a meu ver, contrário aos princípios consagrados na própria Convenção de Nova Iorque. A Convenção de Nova Iorque, como todos sabemos, não regula, em princípio, as arbitragens nacionais. É uma convenção que regula apenas as arbitragens estrangeiras e o reconhecimento de arbitragens estrangeiras. No entanto, tem um princípio que consta do seu artigo 2º, nos termos do qual o Estado se compromete a reconhecer os acordos prescritos nos termos do quais as partes tenham acordado submeter à arbitragem um determinado litígio. E, ao submeterem à arbitragem, significa que a resolução definitiva é através da arbitragem. No momento em que nós tivéssemos uma disposição legal que determinasse que, apesar de haver uma convenção de arbitragem, apesar de haver uma decisão arbitral proferida sobre uma convenção de arbitragem que, a princípio, seria definitiva, uma lei posterior vinha a subtrair e a alterar essa definitividade da decisão arbitral e a submetê-la a um recurso, tínhamos, a meu ver, uma norma completamente inconsistente com o reconhecimento da arbitragem como forma alternativa de resolução de litígios, uma vez que, se há recurso, nesse caso, se há recurso para os tribunais estaduais, portanto, o litígio deixaria de ser resolvido através da arbitragem para passar a ser resolvido pelos tribunais estaduais. Além desta situação, que, a meu ver, seria, de facto, uma situação indesejável e que força, também por este motivo, uma interpretação corretiva do número 5 do artigo 476, esta disposição, a meu ver, é totalmente contrária aos princípios elementares da lei modelo da Uncitral, lei modelo essa que foi
digamos assim, o modelo que orientou o Governo e a Assembleia da República na aprovação da Lei de Arbitragem Voluntária. De facto, de acordo com a Lei Modelo, e ao contrário daquilo que sucedia com a nossa velha Lei 3186, as decisões arbitrais passaram a ser, em princípio, decisões definitivas, portanto, objeto apenas de ação de anulação e não de um recurso de plena jurisdição para os tribunais estaduais. O artigo 476, número 5, na interpretação corretiva que eu proponho, seria, apesar de tudo, compatível com a lei modelo da UNCITRAL, uma vez que a própria convenção, de arbitragem pode prever que da decisão há recurso para os tribunais estaduais. Nada há, nesse aspecto, de incompatível com a lei modelo da UNCITRAL. O que seria, de facto, incompatível com a lei modelo da UNCITRAL seria também, como é óbvio, a ideia de que uma convenção de arbitragem que conferisse jurisdição aos tribunais arbitrais para tomarem decisões definitivas podia, por força de uma lei posterior, vir a ser submetida a um recurso para os tribunais estaduais, nos termos em que a interpretação declarativa do artigo 466, número 5, parece querer introduzir. Estou já, de facto, bastante adiantado no tempo, portanto, não queria estar a tomar mais tempo. Queria apenas acabar dizendo que esta disposição, ainda que seja com a interpretação corretiva, como aquela que proponho, é, de qualquer forma, um retrocesso relativamente àquilo que era a nossa tradição no domínio da arbitragem administrativa. Conforme o Armindo Ribeiro Mendes referiu, a nossa tradição, de facto, de uma arbitragem no direito administrativo e, designadamente, nos contratos de empreitadas e de concessões, é já longa, não vem da Lei de Arbitragem Voluntária de 2011, vem já de pelo menos de 1969 e do nosso velho 48.861, do regime de empreitada de obras públicas, e o que nós assistimos foi a um alargamento progressivo do domínio da arbitragem de direito público, para além daquilo que era o seu domínio tradicional, que era dos contratos, para áreas onde possivelmente tenha sido talvez um pouco prematuro alargar a arbitragem como instituto de resolução de litígios, como por exemplo sucede em relação à impugnação de atos administrativos e, designadamente, aos atos de formação de contratos. Portanto, há um alargamento progressivo feito pelo Código de Processo de Tribunais Administrativos, designadamente na revisão de 2015, para áreas em que não era normal, não tínhamos a tradição dessa arbitragem no domínio do direito público, e como por vezes sucede, às vezes, quando o passo é demasiado, acabamos por comprometer aquilo que era uma situação que era perfeitamente estável e aceite, que era a arbitragem no domínio dos contratos. E é aquilo, no fundo, a que estamos a acontecer. Eu não sei se não seria preferível haver, digamos assim, algum recuo no domínio da arbitragem de direito público para o seu domínio tradicional dos contratos públicos e deixarmos de lado a arbitragem no domínio da impugnação dos atos administrativos e de legalidade, que acabou por conduzir, através, digamos assim, talvez de uma ampliação porventura excessiva do seu âmbito, uma intensificação de críticas que, de outra forma, não teriam tido lugar. Era tudo. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Dr. Robin Andrade. Peço muita desculpa de ter pedido aquela aceleração no fim, mas tínhamos aqui pensado 20 minutos para cada intervenção. Como arrancamos um bocadinho mais tarde, se calhar também prolongamos mais 10 minutitos até às 11 e picos. Nós pagámos o auditório até às 11h30, portanto... Rui. Ora bem, então, o que eu vou dizer vai um bocado na linha de continuidade com o que já foi dito, embora com algumas tonalidades diferentes, e basicamente vai ser feito em 5 tópicos rápidos, e andará sempre em torno desta disposição do número 5 que está apresentado. 5 tópicos. Primeiro tópico,
verdadeiramente, para nós discutirmos isto, a primeira coisa que é preciso clarificar é de facto, em que medida é que este artigo 476, número 5, inova ou não inova em face do regime em vigor. Como o Robin já referiu, o João Tiago Silveira tem uma tese diferente daquela que é dominante, no sentido de que, quando se remete aqui para a lei, portanto, diz nos termos da lei, esta lei não é o CPTA, esta lei é a LAV. E, portanto, o que se está aqui a dizer, diz João Tiago Silveira, é basicamente, muito bem, acima dos 500 mil, há recurso nos termos em que a própria LAV admite e, em regra, não há recurso. Ora bem, eu diria que esta alteração não deve ser lida assim. Esta é uma alteração relevante, esta é uma alteração significativa e isto é uma questão prévia para tudo o que vem a seguir. Porque se isto for uma alteração irrelevante, não haverá nenhum problema de inconstitucionalidade. E eu acho que é uma alteração relevante, não só porque, para além da letra, não alimentar muito este entendimento, nem sequer se diz nos casos e nos termos previstos na lei, eu acho que não se pode ignorar o contexto histórico em que esta solução aparece. E o contexto histórico é um contexto de crítica à arbitragem administrativa ou de crítica ao abuso da arbitragem administrativa definitiva. E, portanto, não vale a pena esconder que por detrás desta modificação está um clamor cada vez mais crescente, no sentido de que, com o alargamento da arbitragem administrativa, é preciso ter cautelas, e cautelas acrescidas. E isto não é só daqueles que, historicamente, olham para a arbitragem como um negócio privado não controlado, mas é também daqueles que, por exemplo, Mário Rosa de Almeida tem defendido que a contrapartida do alargamento da arbitragem administrativa deve ser acompanhada com um reforço dos mecanismos de controle. E, portanto, é este o contexto histórico, e neste contexto histórico não faz sentido interpretar o artigo como se estivéssemos a falar da mesma solução. Além de que fica sempre o paradoxo de não se explicarmos porque é que então abaixo dos 500 mil, nas arbitragens administrativas, que podem estar em causa atos de autoridade, não há recurso. Porque então seria ainda mais inexplicável. O Robin vem apresentar aqui uma solução interessante, faz aqui uma tentativa de interpretação conforme à Constituição, que chama de interpretação corretiva. E eu acho interessante. O que eu acho é que a interpretação conforme à Constituição tem limites. E, portanto, a interpretação conforme à Constituição não nos permite deturpar o sentido do preceito. Para esse efeito, há a declaração de inconstitucionalidade. Sou pena de nunca termos declarações de inconstitucionalidade, porque fazíamos sempre uma interpretação conforme à Constituição. E eu não me parece que, da letra, do contexto e da intenção histórica do legislador, se possa chegar aqui a fazer uma interpretação conforme à Constituição. Nem sequer me parece que a introdução de uma nova linha no número 2 do 466 que dissesse uma diretiva às entidades adjudicantes acima de 500 mil, vocês têm que prever recurso, resolvesse muito o problema. Porquê? Porque essa diretiva não era bem uma diretiva, é mesmo um poder vinculado. Isto é, o legislador vinculava as entidades adjudicantes, todas elas, acima dos 500 mil, impor o recurso. E nessa medida, se é um poder vinculado, o poder das entidades adjudicantes é um poder de execução, a partir de uma pré-decisão legal, geral e abstrata, que nessa medida coloca os mesmos problemas que se colocam de acordo com a interpretação declarativa. Será que o legislador pode impor a todas e quaisquer entidades adjudicantes que acima dos 500 mil imponha o recurso? Portanto, não me parece que se resolva, quer pelos limites da interpretação conforme à Constituição, quer por força de que essa solução, em qualquer caso, só aparentemente daria à entidade adjudicante um poder. Mas poderíamos depois discutir se as próprias peças de procedimento não seriam inválidas na medida em que não contemplassem essa solução. E, portanto, não me parece que isto se resolva por via de uma interpretação conforme à Constituição. Dito isto, sendo uma solução substancialmente inovadora na minha perspectiva, eu diria que ela, de facto, é intrinsecamente contraditória. O Robin já referiu a contradição no quadro geral do sistema de arbitragem voluntária em Portugal. Eu diria que ela é contraditória, desde logo, com a própria relevância que o legislador de revisão do Código dos Contratos Públicos atribui à arbitragem. No fundo, o legislador dá com uma mão aquilo que retira com a outra, porque, verdadeiramente, quando nós estabelecemos um esquema de recursos, nós o que estamos a dizer é que não confiamos na arbitragem. E, portanto, nós não podemos dizer que confiamos na arbitragem para resolver os litígios e, simultaneamente,
queremos um recurso porque desconfiamos da arbitragem. No fundo, parafraseando aqui um autor que diz isto a propósito de outra coisa, eu diria que diz-me o que pensas sobre o regime de recursos de decisões arbitrais e eu te direi qual o modo como olhas para a arbitragem. E eu acho que este regime de recursos claramente revela que o legislador não olha de forma com confiança para esta arbitragem e, portanto, é contraditório, é paradoxal dizer que quero as arbitragens e administrativas e depois introduzir um recurso. Além disto, também, como o Robin já referiu, esta medida surge claramente em contraciclo. Eu disse que eram 5 pontos, mas rápidos. Estamos no terceiro. Surge claramente em contraciclo com o nosso sistema. Sobretudo, surge em contraciclo e é claramente incoerente com o que fizemos há 2 anos na revisão do CPTA. Na revisão do CPTA, um dos marcos mais relevantes foi eliminar o esquema de recursos tal como estava previsto à maneira da velha LAV de 86 e estabelecer como regra que haveria impugnação, mas não haveria recurso, sem prejuízo da possibilidade dele ser previsto nos termos do 39 da LAV. E, portanto, no fundo, 2 anos revolvidos, há uma nova reviravolta de 180 graus, alguns jogadores do Benfica diria 360, mas é 180, quanto a esta matéria. Além de que nem sequer é coerente com o modo como, no domínio mais audaz, a que o legislador chegou ao admitir a arbitragem em domínios de poder de autoridade, que é a arbitragem tributária, nem aí o legislador ousou adoptar um esquema como este, porque aí só se admite o recurso para o Tribunal Constitucional ou o recurso quando houver oposição entre a decisão arbitral e um entendimento já adotado pelo Tribunal Central ou pelo Supremo. Ou seja, quando houver necessidade de uniformização de julgados. Estes 3 pontos foram 6 minutos. Agora, apesar de tudo, o quarto justifica mais alguma coisa. Porquê? Porque o quarto ponto é para dizer, de facto, eu concordo com os meus membros, parceiros aqui da mesa, que o argumento da arbitragem necessária não justifica a solução que o 466 consagra, e não justifica porque é verdade que a arbitragem necessária está admitida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, é verdade que a jurisprudência do Tribunal Constitucional associa a arbitragem necessária à necessidade de haver um recurso. Já agora, quando noutros países, como a Itália, o Tribunal Constitucional italiano já várias vezes disse que não era admissível a arbitragem necessária, mas de facto nós admitimos, mas isto não salva o 476 número 5. Porquê? Porque mesmo que isto fosse uma arbitragem necessária, a haver recurso, então teria que haver também abaixo dos 500 mil euros. E, portanto, não é possível salvar, à luz da jurisprudência do Tribunal Constitucional, uma discussão como esta. Devo dizer que não concordo aqui com o Armindo quanto à questão de que isto não é uma arbitragem voluntária sem mais. Eu penso que isto, e penso que é redutor afirmar que estamos a lutar para nada, porque dificilmente haverá um colégio de 7 juízes do Tribunal Constitucional que vão inverter a jurisprudência. Ninguém questiona, penso eu não questiono, que o Tribunal Constitucional admite a arbitragem necessária. Ninguém questiona isso. Agora, a arbitragem necessária tem de ser justificada. Isto é, uma coisa é nós dizermos que pode haver razões que justificam a arbitragem necessária, com a garantia de recurso. Outra coisa é nós dizermos que o legislador pode impor a arbitragem necessariamente sem apelo nem agravo, porque lhe apeteceu, porque acordou virar para esse lado. E eu isso acho que não é possível. Isto é, eu acho que a matriz da arbitragem continua a ser a arbitragem voluntária. Eu acho que os trabalhos preparatórios de 82 da revisão, quando introduziu os tribunais arbitrais, não iluminam o sentido, mas eu penso que o legislador constitucional tinha em mente a arbitragem voluntária. Sem dúvida que pode admitir-se, como o Tribunal Constitucional admite a arbitragem necessária, mas é preciso que haja razões justificativas. E não vejo que haja razões justificativas quando há um cheque em branco dado a qualquer entidade adjudicante para dizer, olha, hoje apetece-me e nestas peças de procedimento vou pôr uma arbitragem necessária. Ou vou forçar unilateralmente o operador económico a fazer essa arbitragem. E não concordo, e já agora
aqui não concordem com o Armindo nem com o João Tiago Silveira, que defende a mesma coisa, que isto é uma coisa, são peanuts, em que o operador económico é sempre livre de dizer, pronto, é com a arbitragem necessária, então, ou eu sou forçado a ir para a arbitragem, então não vou ao jogo. Estamos a falar de uma lógica, de uma instituição conforme a Constituição, não por causa da arbitragem sem mais, mas porque não nos podemos esquecer que está aqui por trás um princípio da concorrência, que é um princípio da concorrência relevante constitucionalmente e relevante à luz da direita da União Europeia. E, portanto, é preciso que eu demonstre que há uma conexão inscindível que justifique que eu imponha o recurso à arbitragem para a comprar aquele bem ou aquele serviço. E eu acho que isso é altamente duvidoso. Ou seja, aqui sim, eu penso que ter-se-á de fazer uma interpretação conforme à Constituição e ao direito da União Europeia para sustentar que a consequência da não aceitação por parte de um concorrente ou de um COCO ou de um adjudicatário do anexo 12 não pode determinar a exclusão da proposta. Mas pronto, dito isto, não é por aqui que eu acho que o problema se coloca. Eu acho que o problema coloca-se ainda no plano constitucional, não porque a Constituição imponha uma arbitragem sempre que há uma arbitragem voluntária no âmbito de litígios administrativos, porque eu acho que não impõe, mas também me parece que é redutor, e por isso eu não concordo totalmente com o que foi dito, assumir que esta questão é equacionada e deve ser ponderada exatamente nos mesmos termos que na arbitragem voluntária em geral. Tocado por miúdos, Sérgio Correia, agora nos estudos em homenagem ao Artur Maurício, defendeu que neste domínio em que havia arbitragens administrativas se justificava algum esforço de concordância prática. Porquê? Porque há interesses públicos que provavelmente justificam um cuidado com a arbitragem que numa arbitragem voluntária de direito privado não se aplica. E, portanto, eu não sou daqueles, a própria Margarida já escreveu, a admitir designadamente para efeitos de uniformização de jurisprudência, ou, no caso dela, penso que era a uniformização de jurisprudência, ou, por exemplo, na lógica do recurso de revista, quando está em causa uma questão fundamental de direito que justifica uma tomada de posição no Tribunal Estadual Superior, eu não me parece que a Constituição possa abrir mão completamente disto. Ou seja, não me parece que seja razoável admitir que uma Constituição que impõe uma jurisdição administrativa estadual necessária possa admitir qualquer tribunal arbitral em litígios administrativos. Vários autores, aliás, sublinham que os tribunais arbitrais administrativos são tribunais arbitrais administrativos, isto é, o processo de um tribunal arbitral administrativo tem de ter cautelas e especificidades que justamente decorrem do facto de estarem em causa interesses públicos. Não estou a dizer que isto se implique formalmente, isto é conceptual e é uma discussão da academia, se justifica ou não uma lei de arbitragem, não estou a dizer nada disso, mas parece-me que justifica seguramente que haja regras próprias sobre esta matéria central dos recursos. E por isso, eu diria que, de facto, parece-me que o 476, número 5, é inconstitucional. E é inconstitucional porque hoje não há nenhuma dúvida que quando se fala que é da reserva relativa da Assembleia da República, a linha P do número 1 do 165, a organização e competência dos tribunais e de quaisquer entidades de resolução de conflitos, não há nenhuma dúvida desde 82 e desde 89, consideração dos tribunais arbitrais e da parte final do 165, número 1, a linha P, não há nenhuma dúvida que os tribunais arbitrais estão aqui. E se o Tribunal Constitucional é cauteloso e diz isto não vale para tudo, não vale para questões processuais, dificilmente pode deixar de valer para uma questão tão relevante como esta, a questão de saber se deve haver ou não recurso. E esta é uma questão que merece ser pensada, e porque merece ser pensada no fórum próprio que é a Assembleia da República. E por isso eu acho que, inevitavelmente, este artigo vai ser, mais tarde ou mais cedo, julgado inconstitucional, mas, inevitavelmente, nós vamos precisar de ter uma reflexão feita pela Assembleia da República, ou ao abrir de uma lei de delegação, de autorização, para equacionar este problema. E acho que não nos adianta muito fecharmos os olhos e remetermos para o regime da arbitragem voluntária, porque há aqui uma especificidade que justifica a tal concordância prática. E era isto. Obrigado, Rui. Bem, foram 3 intervenções fantásticas. É uma pena
Não é pena nenhuma, mas já ultrapassamos o nosso tempo, mas permitia ali ao nosso Presidente, se tínhamos aqui ainda algum espaço curtinho para algumas questões que queiram colocar, aproveitando a presença destes 3 mestres. Vera. Só uma coisa antes, só queria dizer que o Tiago Silveira tem pena de não estar aqui, é pena de não poder responder, está a dar aula e, portanto, Não é para a gravação. Ah, então não sei se Cuidado! então já não quero dizer nada. Circular pelas redes sociais. Não, só queria perceber se percebi bem aquilo que o Rui estava a defender. Portanto, no fundo, a posição é no sentido de que há não só inconstitucionalidade orgânica, mas também inconstitucionalidade material, porque não há justificação para a arbitragem necessária neste caso. Portanto, não é só um tema de inconstitucionalidade orgânica, seria também inconstitucionalidade material. Essa é uma parte da pergunta. E a outra questão é se haveria aqui também um tema de violação do direito da União, na medida em que se possa considerar que esta é uma causa de exclusão, quando não esteja diretamente relacionada com o objeto do contrato a celebrar, no caso dos contratos abrangidos pelas diretivas. Era só para perceber se percebi, é isto. Não. Não. Eu acho que não viola materialmente a Constituição, porque eu não considero que isso seja uma arbitragem necessária. Porque eu faço o que eu diria é que se fosse uma arbitragem necessária, continuarei a ser inconstitucional. Porque nesse caso teria que admitir o recurso até aos 500 mil e não só acima dos 500 mil. Agora, o que me parece é que não é uma arbitragem necessária e que deve ser lido em conformidade com a Constituição e com o direito da União Europeia a regra que impõe a aceitação do concorrente ou do adjudicatário. Isto é, a ideia de que se eu não aceitar, não posso ir a jogo e não posso concorrer num procedimento concorrencial, eu diria que é inadmissível à luz quer da Constituição, quer do direito da União Europeia. Não há nenhuma conexão relevante e, portanto, por isso é que eu considero que isto é uma arbitragem voluntária e que tem que ser trazida para a arbitragem voluntária. Exatamente. Sim, sim. Mas, de facto, também não há nada no código. Não há nada no código que leva a concluir que a não entrega daquele documento leva à exclusão e, portanto, é uma interpretação perfeitamente possível. O problema é que depois a arbitragem não funciona. Eu estou completamente de acordo com o Dr. Robin de Andrade, que se deu um passo maior que a perna e, ao querer ir para a arbitragem pré-contratual, se vai pôr em risco aquilo que era algo consensual e muito importante até para efeitos de investimento estrangeiro, etc., que é a aceitação da arbitragem nos contratos e, portanto, talvez se possa fazer alguma pressão para que se dê um passo atrás. Ainda por cima, porque depois se faz uma arbitragem pré-contratual que provavelmente não vai, ou que tem muitos riscos de não funcionar, porque aos concorrentes estão muito confiantes que depois conseguem impugnar e ter uma declaração de inconstitucionalidade do 476, número 5, no Tribunal Constitucional e, portanto, aceitam e depois põem em causa a exigência do recurso, ou provavelmente muitos deles não vão entregar a tal declaração, pelo menos nos contratos mais importantes. Eu concordo com o Dr. Armindo, é obviamente que isto se põe em 10% dos contratos ou em 5%, mas põe-se em contratos suficientemente importantes para que isto seja um problema e uma questão que valha a pena debater. Mas já não falámos em todos os outros problemas que não estão aqui em debate da arbitragem pré-contratual, como, por exemplo, temos tribunais arbitrais a levantar suspensão de eficácia de atos de adjudicação e por aí adiante. E, portanto, quando muito diria que se podia ir para os atos que sejam substitutivos de contratos administrativos e devia-se ter dado esse passo, mas não para os atos pré-contratuais. Agora, Dr. Robin, o que eu lhe perguntei, o que é que entende na sua interpretação conforme à Constituição, que eu também tenho algumas dúvidas, como o Rui, que seja ainda possível, se houver um regulamento arbitral que não preveja, ou uma convenção de arbitragem, um caderno de encargos que não preveja esta possibilidade ou esta exigência de recurso por cima dos 500 mil euros. Será inconstitucional, será ilegal o caderno de encargos por viola do 476, número 5, e, portanto, acabamos por chegar um bocadinho ao mesmo do que se a norma for por si mesma prescritiva ou não.
Vamos lá ver. Se de facto não for cumprida esta disposição, haverá de facto aqui uma ilegalidade do próprio programa de concurso, que poderá, a meu ver, ser sanado, se não for impugnado. Não é? Mas o que eu também considero que neste caso não há arbitragem necessária. É uma arbitragem que eu designaria como putestativa, quer dizer, acaba por ser de alguma maneira equiparável àquela que existe no domínio tributário, em que o Estado, digamos assim, anuncia ou faz uma oferta pública de adesão a um procedimento de arbitral e concretizando-se a convenção de arbitragem através da manifestação do contribuinte no sentido de recorrer ao Tribunal Arbitral. Ou, no caso dos acordos bilaterais de proteção de investimento estrangeiro, naqueles casos em que há, digamos assim, a disposição da parte do Estado para aceitar a arbitragem como forma de resolução de litígios com o investidor. Portanto, são tudo casos em que o Estado, de alguma maneira, toma a iniciativa de unilateralmente declarar a sua disponibilidade para a arbitragem. Aqui, o que tem de particular é que pode ser fator de exclusão se a outra parte não aceitar esta proposta. Mas este facto, penso eu, que não seja, digamos assim, um constrangimento, mas não será uma imposição legal. E, portanto, não a qualificaria como arbitragem necessária. Mas, enfim, em relação à sua pergunta, eu creio que isto tem que passar sempre pela Convenção de Arbitragem. E, portanto, das duas uma, ou a entidade adjudicante cumpre a diretiva que recebe da lei e inclui esta disposição no programa de concurso e, portanto, por força do acordo que se estabelece através da conjunção do programa de concurso mais a candidatura, há de facto uma renúncia a recursos superiores a 500 mil, ou não o faz, isso é ilegal, mas não há convenção de arbitragem. Portanto, eu não aplicaria, digamos assim, o 476 número 5, se na proposta de concurso ele não for incluído. Obrigado, Dr. Rubem Andrade. Não sei se há mais alguma questão. Obrigado. Queria só fazer uma pergunta e uma brevíssima observação, aproveitando o facto de ser aqui um bocadinho turista no Conselho de Arbitragem de Direito Público. A pergunta tem que ver um bocadinho com o que o Dr. Rubem Andrade disse, com a aplicação no tempo, porque me parece, mas gostava de confirmar, que em termos de aplicação no tempo, independentemente da necessidade de fazer uma interpretação corretiva, que o próprio diploma prevê que só se aplica a contratos celebrados na sequência de procedimentos que se iniciaram depois de entrada em vigor. Portanto, suponho que mesmo declarativamente a norma dos recursos não se aplica a contratos celebrados anteriormente. Esta é a minha percepção, mas gostava de confirmar este ponto. A observação é a seguinte. É evidente que este regime parece que vem num contexto de crítica forte, ou pelo menos de alguns setores críticos à arbitragem administrativa. E acho que não podemos olhar para isto sem, em primeiro lugar, esquecer as responsabilidades que a comunidade arbitral tem no conjunto de percepções erradas que se foram criando sobre o que é a arbitragem e sobre a proteção dos interesses públicos do Estado na arbitragem. E isso, os próprios atores da arbitragem têm alguma responsabilidade nisso, certamente. A sugestão que o Dr. Rubem Andrade fez sobre a transparência parece-me que é muito importante. E acho que há lições a recolher do que se está a passar noutros países na Europa, do que se está a passar na arbitragem de investimento, em que, nesta altura, a pressão contra a arbitragem que envolve interesses públicos é fortíssima. A nível da arbitragem de investimento é uma guerra perdida. Hoje há um consenso mais ou menos generalizado na comunidade arbitral internacional, digamos assim, que é uma batalha que seja por que razões for, enfim, era um outro debate, mas está em grande medida perdida. E o que vejo é, em grande medida, uma réplica desse debate internacional aqui em Portugal.
E, portanto, se formos ver o que se passou internacionalmente, as mais das vezes é aquilo que acaba por se passar em Portugal com algum atraso. E, portanto, isso também acho que coloca uma responsabilidade especial à comunidade arbitral, olhando para o que se passou fora, tentar evitar que se aconteça também igual que acontece aqui. E acho que este Conselho tem essa responsabilidade especial e por isso também gostava de deixar esse apelo. Muito obrigado. Claro. Tem que dar Eu só queria dizer o seguinte, eu tenho as maiores dúvidas que a solução do 476, número 5, seja inconstitucional organicamente. Por esta razão, é porque, infelizmente, para o nosso caso, quem queira atirar abaixo o 476, número 5, a verdade é que, em termos de competência, quer os tribunais da relação, quer os tribunais centrais administrativos têm competência para conhecer de recursos. E, portanto, a consagração eclésia de uma determinada alçada e de recurso não me parece que brigue, por si só, com matérias de competência constantes da lei de arbitragem voluntária. Quer dizer, não vejo nada na lei de arbitragem voluntária que seja violado por esta imposição de recursos, confesso. E, portanto, se fosse, de facto, se não houvesse competência para conhecer de recursos dos tribunais centrais administrativos, eu estaria de acordo que não podia ser por uma lei. Aqui, receio que o Tribunal Constitucional vá por aquela velha doutrina, que julgo continuar a ter curso legal, que é tudo o que seja recursos ou matérias processuais está fora da competência reservada da Assembleia da República. E, nessa medida, o Governo, através de um decreto-lei, pode criar um recurso novo. Se não houvesse, já agora aproveito para dizer, se não houvesse a norma de direito transitório, que julgo que há, foi citada pelo Filipe Vaz Pinto, eu suponho que então seria inconstitucional, e claramente inconstitucional, impor o recurso para trás. Por esta razão, não é que podia-se dizer teoricamente que o recurso oferece mais garantias, mas não, é o problema das expectativas das partes num ato voluntário e, portanto, isso aplicava-se àquela doutrina do acórdão antigo de Sousa Brito sobre as alçadas e penso que por aí cairia. O problema é para o futuro. Não, era para tu responder à à história. do Armindo. É que temos aqui uma lei, a Lei de Arbitragem Voluntária, que estabelece essa competência, não é? É muito clara, no 59, número 1, a linha E. O Tribunal da Relação tem competência para conhecer os recursos de sentença arbitral quando este tenha sido convencionado ao abrigo do número 4, artigo 39. Isto é, o caso? Isto era. Não, desde que se tenha sido objeto da Convenção de Arbitragem. O que aqui se coloca é a possibilidade de, sem estar previsto na Convenção de Arbitragem, haver reconhecimento do recurso, haver, portanto, competência para conhecer do recurso, que é o que resulta do 466, número 5, na tal interpretação declarativa. Não, e é agravado, para te ajudar, é agravado pelo 185 do CPTA, que diz que o sistema de recursos de impugnações é o da LAV. Esse 59, número 1, a linha E da LAV, está conjugado com o número 4 no que respeita aos tribunais administrativos. Portanto, tem aqui da relação, mas depois aplica-se ao Tribunal Central Administrativo. O que significa que ele só tem competência para conhecer dos recursos quando não haja, quando nos termos da Convenção de Arbitragem, não haja renúncia a recursos. É o que resulta da remissão para o Código 39 número 4. E, portanto, há uma alteração desta norma de competência, que é uma norma emitida por uma lei da Assembleia da República no exercício da competência reservada. E já agora, quer dizer, só para completar, de facto, o Tribunal Constitucional tem esse entendimento, diz que quando se tiver apenas a competência em razão de hierarquia ou funcional, o Tribunal entende que não cabe na reserva, mas claramente sublinha que quando está em causa modificações de competência entre tribunais de espécie diferente, isso cabe na reserva. E já agora, para mesmo não cair na inversão metodológica de fazer uma interpretação da Constituição conforme a lei, não é irrelevante que a linha 5L da Lei de Autorização à Revisão do CPTA expressamente previu o fim do recurso e a opção pelo regime de impugnação. Isto é, o legislador da Assembleia da República, em 2015, entendeu que isto era matéria da reserva. A linha 5L diz que excluir só a impugnação. Na prática, temos que esperar pelo particular que perca uma ação e depois... Mas pela teoria geral, é que como eles... não é que perca, é que ganha. O Estado é que reparte.
São quase 11h30. Temos alguma questão ainda? António? É a questão, primeiro de tudo, agradecer ao Conselho de Prática de Arbitragem de Direito Público, na pessoa do Rui, e vocês todos foram notáveis. Estas conferências tiveram um interesse imenso, sobretudo para os turistas, acrescidamente para os turistas, como o Filipe há pouco disse. Segundo, a arbitragem necessária é um tópico, tal como nós a entendemos, dirigida para os seguros, para as relações de consumo, para a propriedade intelectual, para os medicamentos os genéricos e os inovadores. No fundo, é o Estado a estabelecer um sistema jurisdicional para terceiros que não ele. Não é? Aqui, neste caso, é o Estado em causa própria. Portanto, eu não sei se isto não é préter necessário. Quer dizer, isto é, uma das partes impõe uma determinada forma de resolução do litígio com o efeito de excluir aquele que o não quer do interesse. Eu não sei se o Tribunal Constitucional irá por uma teoria de arbitragem voluntária, porque isto em rigor não o é. Não é uma arbitragem voluntária. Finalmente, uma informação que me deu o professor Fausto Quadros, que também tem pena de não estar cá hoje, não pode, é de que amanhã, não, dia 20, o Tribunal de Justiça da União Europeia vai apreciar um projeto de acórdão em que, relativamente à arbitragem de investimento, vai estender, esperemos que não, mas em princípio o fará, irá estender a interpretação que já teve para os BITs dentro da União Europeia para as relações externas dos países da União Europeia com países estrangeiros. Portanto, estamos realmente sob grande ameaça. Muito obrigado a todos. Obrigado.